Olá a todos meus queridos amigos desse maravilhoso programa Kung Fu em Foco e, como sempre, recebendo convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, fanáticos do mundo do Kung Fu. Hoje nós temos aqui um rapaz que ele não é para muitos, ele é para poucos, segundo palavra dele, porque ele vai explicar essa história. Não é isso, Bruno? É isso aí, eu não sei nem como apresentar melhor. Eu vou chamar de excelentíssimo Marcelo Alexandrino. Ele é formado em Choi Lei Fu, tá? Pelo mestre Huang Jianqing, né? Conhecido como Sifu Wong, e também é representante da Associação Ancestral Choi Lei Fu de Xinhui, representante no Brasil. Também é juiz do trabalho. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes aqui, né, nos bastidores, eu agradeci, né, pelo convite. E é uma oportunidade boa para a gente não só falar sobre o Choi Fat ancestral, mas também para, eventualmente, desfazer algum mal entendido, né, que algumas coisas são bem interpretadas e outras mal interpretadas, tanto em termos históricos quanto em termos de práticas mesmo que nós adotamos. Então, eu só agradeço aí pelo convite. Pessoal, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo por aqui. E, como sempre, eu tenho a honra de começar essa rodada de perguntas. E a gente estava conversando muito, na verdade, conversamos muito aqui nos bastidores já rimos muito com o Marcelo aqui. Muitas das ideias do Marcelo batem muito com as nossas ideias, isso é muito bom, né? Marcelo, eu queria que você contasse primeiro, pessoal, um pouquinho da sua trajetória no Tcholifá. Então, eu comecei a treinar arte marcial quando eu era ainda criança, que eu fui fazer karatê com o mestre Sadamu Ryu aqui no Rio, na Nihon Karate Kyokai. Meus pais se separaram e com 11 anos eu passei em frente ali à academia que havia, chamada Faixa Preta, que era uma academia muito famosa aqui no Rio. Recebi um panfletinho e nesse panfletinho falava de Kung Fu. Era início da década de 80 e ali falava Kung Fu, uma arte marcial essencialmente filosófica. Até hoje eu tenho esse panfleto aqui em casa. E aquilo me despertou, porque era o mestre Lee Hong-Kei, depois passou a ser conhecido como Lee Hong-Kei, né? Dando um chute assim maravilhoso, coisa e tal. E eu me inscrevi ali no Hungar, pratiquei Hungar durante ali a minha pré-adolescência. Meu professor depois teve problemas de saúde, eu parei, fui para o Shaolin do Norte um tempinho. Quando meu professor se recuperou, que era o Marcos Vinícius, né, de Hungar, eu voltei a treinar com ele. Um dia, andando, acho que devia ser em 85, 86, andando aqui pela Tijuca, quando eu olhei para dentro de uma associação atlética da Tijuca que existe aqui, eu olhei para dentro da academia dessa associação, vi um monte de gente de camisa branca, calça preta, e dava para reconhecer que era Kung Fu, né? Porque era o uniforme clássico do Kung Fu aqui no Rio de Janeiro, né? Todas as academias usavam esse tipo de uniforme. E eu fui falar com o professor. Quando eu conversei com ele, eu vi, né, era Choi Fat na camisa, era o professor Marcelo Teixeira, que era aluno do mestre Chiang Kai-wei. Né? E ele estava dando aula aqui na década de 80. Ainda tem gente, o Choi Fat veio para o Brasil, começou a ser ensinado por brasileiros na década de 90. Não, isso foi na década de 80. O Marcelo já dava aula aqui no Rio de Choi Fat. Eu não me matriculei, porque naquela época ainda tinha aquele negócio de creonte, né? Você não podia ir para a academia do outro, coisa e tal. E aí, para não ficar estigmatizado como traidor, coisa e tal, eu não me matriculei. Voltei a encontrar o Marcelo aí já na década de 90, fiz umas 2 aulas com ele, mas não prossegui, porque logo em seguida eu fui convocado para o CPOR, e aí isso foi exatamente em 1990, né? E aí eu tive que largar o Kung Fu, né, naquela época. Depois dessa experiência com o Marcelo, eu só vim treinar Kung Fu de novo em 2001, quando eu passei no concurso para magistratura. Aí eu fui treinar Wing Chun. Né? Comecei Moyar, fui para Leontin, aí conheci o Benny Man pela internet. Ele falou, se você me chamar, eu vou para o Brasil. Eu falei, então tá, estou te chamando. Aí ele veio, comecei a treinar com o Benny Man. A gente treinou até 2007 com ele, né? E em 2007 houve uma ruptura entre ele e o grão-mestre, e eu me afastei, né? Optei por me afastar. Fiquei só dando aula para um amigo meu que atualmente representa
Wing Chun Hong Fai aqui no Brasil, que é o Marcelo Capano. Depois o Marcelo assumiu, o grão-mestre passou a ter uma relação direta com ele. E aí eu tive algumas experiências, né, com o Wing Chun. Mas, assim, não vou dizer com o Wing Chun, mas com a minha crença do que o Wing Chun poderia me proporcionar por eu ter me empenhado tanto. E aquilo eu descobri que não correspondia à verdade, né? Eu não estou criticando o estilo, e sim a minha crença de que só aquilo era o suficiente para me tornar invencível. Tive uma experiência com o pessoal do Sambo e uma outra com o pessoal da luta livre, e tudo que eu achava que o Tisal não vai passar pela minha ponte, que não sei o quê, não foi bem assim. Tive uma outra experiência bem ruim com o grão-mestre do estilo Hong Fai, né, quando eu me acidentei em 2010, desculpa. Ele estava no Brasil no início de 2011, me procurou, eu falei, Sifu, que eu chamava de Sifu, né? Se pudesse me ensinar alguma coisa, porque eu levei um tiro, né, de fuzil pelas costas, olha. E eu estava com o pulmão muito danificado. Falei, se tiver alguma coisa dentro da medicina tradicional chinesa que possa me ajudar nessa recuperação. Ele, sim, tá, me encontra amanhã. Encontrei ele no dia seguinte, o cara veio me pedir $10 mil. Eu te ensino sim, mas são $10 mil. Eu falei, mas $10 mil? Não tem problema não. Você agora pode pegar $3 mil, $4 mil, me entrega, e depois você me entrega o resto. Aí foi a última vez que eu o vi na vida. E pensei, agora eu não quero mais saber de Kung Fu. Não quero mais saber de Kung Fu, não, vou ficar com o pessoal mesmo da luta livre, do MMA, que eu já estava praticando desde 2007. E um dia, nesse mesmo ano de 2011, eu vi meu mestre atual, meu Sifu, um vídeo, a Killer Choy Lei Fat Form. E, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é isso. Sabe, um movimento dele no início, abrindo o Roy John, né, na abertura da forma, quando ele joga as mãos para frente, era tanta energia, visualmente, eu reconheci tanta energia ali, eu falei, cara, esse cara tem o que eu sempre busquei no Kung Fu. Né? E, por coincidência, a família da minha mulher é de Nova York. Né? E eu nunca tinha visitado a família dela de lá. Aí eu falei para minha mulher, Sani, que tal a gente visitar tua mãe? Ué, tu nunca quis visitar minha mãe? Não, vamos lá, eu quero muito visitar a tua mãe, porque meu Sifu mora em Nova York, né? Aí, a partir daí, nós fomos, eu me apresentei a ele, e aí eu tive uma outra experiência muito interessante lá, porque aí eu já estava praticando MMA desde... Não MMA, mas luta livre desde 2007, MMA desde 2008. E tinha um chinês lá, que ficou me olhando o tempo inteiro, enquanto eu conversava com o Sifu. No final, ele veio conversar comigo e falou, olha, eu treino aqui na academia do Vitor Shaolin, eu treino jiu-jitsu também, e eu ouvi dizer que você também treinou um pouquinho de Wing Chun, eu também treinei um pouquinho de Wing Chun. Vamos fazer uma brincadeira? Aí eu falei, vou enfiar a porrada nesse chinês. O cara, né, tá me desafiando, agora ele vai ver. Caramba, tomei uma surra, eu não conseguia saber de onde estava vindo, né? Vinha daqui, dali, os ângulos que ele usava. Eu fiquei, caramba, eu tenho que voltar amanhã. E conversei no dia seguinte com o Sifu, ele falou, beleza, mas como você vai fazer? Você mora no Brasil? Aí eu falei, olha, Sifu, eu garanto que pelo menos 28 dias de todo ano, no mínimo, eu vou passar aqui. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer um teste. E foi o que eu fiz, desde 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, eu fui 2 vezes. Eu passei 28 dias, depois eu voltei para o Brasil, passei mais 28 dias, 2016, 2017, 2018, 2019 veio a pandemia e aí interrompeu esse ciclo, né? Mas foi assim que eu cheguei no Choy Lei Fat. É interessante, né? Passou por diversas áreas, vários mestres, a gente teve uma conversa, você falou até do Shaolin do Norte, passou também pela mesma academia, conheceu um dos nossos entrevistados aqui, o Luiz Peçanha, né? Comentou um pouquinho do mestre dele. O mestre dele era muito difícil, né? Aquele primeiro mestre do Luiz Peçanha, o chinês.
O Jim Lee O Jim Lee, ele tinha um magnetismo que era impressionante. Era impressionante. Assim, eu treinei com eles acho que foi em 1984. 84. O Luiz era o instrutor. Na época, o Jim Lee era o professor. Né? Não tinha esse negócio de mestre, de Sifu. Né? Na década de 80, ninguém chamava ninguém de Sifu, não. Então, era professor, instrutor e mestre. Né? Então, o Sifu era um termo não muito conhecido, acho que nem utilizado ainda aqui, talvez em algumas pequenas famílias, mas naquela época não, era sempre instrutor, professor, mestre. O professor era o Jim Lee, né? E o Luiz Peçanha era o instrutor, mas o Jim Lee, ele chegava, caramba, o ambiente modificava com a presença dele. As pessoas tinham aulas antes, eu não lembro se era de boxe tailandês ou se era de taekwondo, acho que era de taekwondo. Quando ele botava o pé na academia, todo mundo parava. Todo mundo parava. Ele tinha muita presença. Né? E se você não gostasse de lutar, ele não gostava de você. Mesmo criança, né? Eu lembro um dia que ele levou um monte de equipamento, mandou a gente sair na mão. Os que eram assim, os pré-adolescentes, coisa e tal, crianças que ficaram meio assim de não querer, a partir dali ele não gostou nada daquilo. Né? Então, ele era dessa maneira. E ele era duro mesmo. Ele era muito bom. Muito bom. Marcelo, me conta um pouco, você estava falando, né, nos bastidores aqui, me conta um pouquinho da história do Choi Lei Fu ancestral. Né? Como é que é isso? Qual é a diferença disso tudo para o Choi Lei Fu que a gente vê hoje? Então, o Choi Lei Fu foi fundado, o estilo foi criado por Chan Helm, né, em 1936. E a nossa escola é justamente a escola criada por ele, que desde então funciona ininterruptamente. Né? Chan Helm, ele foi um sujeito que participou muito ativamente das revoluções que houve ali no sul da China, né, para visando a derrubar a dinastia Qin. E ele teve uma participação tão efetiva que, no final das contas, ele teve que fugir. Né? Ele participou da Revolução de Taiping, né? Ele foi um dos treinadores, né, dos instrutores da Revolução de Taiping. Isso é tudo registrado, é documentado, não é lenda da escola. E o grande problema é que Taiping foi derrubado, né? Os Qin, depois de, acho que, salvo engano, 11 anos, né? A Revolução ela estabeleceu um reinado no sul da China, né? A capital era Beijing, era Nanjing, era a capital do reinado de Taiping, mas depois de 11 anos, o governo Qin consegue abafar, né? Eles cortaram a entrada de mantimentos dentro do reinado de Taiping, então muita gente morreu de fome, inclusive o líder da revolução. E o Chan Helm, a partir daí, a cabeça dele passou a valer muito dinheiro e ele escapou para o sul da China. Por que eu estou falando isso? Porque Choi Lei Fu foi fundado em 1936. E Chan Helm, ele treinou muitas pessoas desde 1936. Só que muitas dessas pessoas acabaram saindo de Xinhui e fundando escolas em outros lugares da China, principalmente ali de Cantão. Né? E essas escolas, elas, obviamente, foram se criando derivações, outras pessoas foram aprendendo com aquelas pessoas que originalmente aprenderam com ele, e com isso o Choi Lei Fu foi criando, nesses ambientes, uma feição diferente, porque muitos estilos, né, confluíam ali em Cantão. Então, você tinha muita gente de Hongar, né? Tem várias escolas de Choi Lei Fu que você olha e você percebe a influência muito forte de Hongar, né? E de outros estilos também. Mas Chan Helm fugiu. Essas outras escolas já estavam funcionando, mas Chan Helm foge. E nessa escapada dele, ele começa a tomar contato com outros estilos. Né? Então, ele quando fundou o Choi Lei Fu, ele tinha três estilos principais. O estilo que ele aprendeu com o tio dele, que era um estilo treinado pela milícia local, milícia num sentido bem diferente do que a gente conhece aqui no Rio, mas o governo Qin,
O governo Qing ele estimulava, né, que no sul da China houvesse milícias para proteger da invasão. Ele estimulava isso, o governo. Ele não, o exército foi descentralizado dessa maneira. Então, tinha os senhores da guerra que tinham os seus exércitos, né? E, ao mesmo tempo que havia esse estímulo, também tinha uma resistência muito grande ao governo, porque certas tradições daquele local foram banidas, foram proibidas. Então, por exemplo, as tradições taoístas foram proibidas e, com isso, células que eram taoístas, de adoração, de culto taoísta, se transformaram em células revolucionárias, uma delas, a Hunmun. Né? E a Hunmun, o líder da Hunmun, em Xinhui, era o tio do Chang Helm, e ele ensinou Chang Helm. Outro, Liao San, alguns dizem que ele veio do norte, outros dizem que não, que ele era da família Li, do sul da China. Mas Liao San foi o segundo professor de Chang Helm. O terceiro foi Choi Fu. Choi Fu era um mestre mais antigo, esse sim, certamente do norte da China. Né? Então, esses foram os três principais mestres dele. Também teve um outro chamado Bamou, mas o Bamou não entra muito na história, ele não é muito citado. E aí Chang Helm pegou o que aprendeu com o tio, Chang Wei-Wu, o que aprendeu com Liao San e o que aprendeu com Choi Fu, juntou ali, coisa e tal, fez aquele amálgama e criou Choi Lei Fat. Né? Então, Choi Fu, porque era o mais antigo, tinha mais idade, então ele colocou em primeiro o nome Choi. Apesar de ter sido o último professor dele, colocou primeiro em respeito, porque era o mais antigo, mais idoso. Segundo, lei de Liao San. E terceiro, ele não quis colocar o nome da família dele. Ele não quis botar Choi Lei Chan. Justamente para criar essa ideia de que é aberto. Quem quiser vir treinar conosco, pode vir treinar conosco. Né? Não tem essa coisa de muito compartimentado, olha, traição, que não sei o que. Não existe isso. E ele também não quis caracterizar aquilo como algo que pertencesse à família. Isso é da família Chan. Nós temos a escola da família Chan até hoje, mas não significa que Choi Lei Fat pertence à família Chan. Então, ele criou Choi Lei Fat, Buda, né, em cantonês, Buda, porque é uma homenagem às raízes do templo Shaolin, essa coisa toda. Mas essas pessoas que começaram a aprender com ele, elas saíram de Xinhui, até por conta das revoluções, ou foram tentar uma vida em outro lugar, mas Chang Helm continua treinando, aprendendo, quando ele foge para o sul asiático, para o sudeste asiático, vai ali para a fronteira, Tailândia, Malásia, e continua, depois ele vai para Hong Kong, e segundo os relatos que ele deixou, de lá ele vai para São Francisco, na Califórnia. Né? Em São Francisco ele se apaixona por uma arte ocidental, que é o boxe. Por isso o nosso Choi Lei Fat ancestral, quem pegar, por exemplo, o último vídeo do Sifu Wong, né, lá no Instagram, ele está como Xinhui Choi Lei Fat, vai ver a movimentação como lembra mesmo o boxe, porque Chang Helm, olha a cabeção do outro ali, aparecendo. Chang Helm, ele se apaixonou pelo boxe. Né? Então, ele coloca também elementos de boxe inglês, ele volta em Hong Kong, deixa eu tirar esse cara feio dali, em Hong Kong ele encontra de novo com um ex-aluno dele, chamado Choi Yin. Esse Choi Yin, ele foi quem estabeleceu uma célula de Choi Lei Fat em Fat San, né, que é mais conhecido como Hong Sin Choi Lei Fat, e Chang Helm treina um pouco com um monge, né, que também era um revolucionário ligado a Hun Mun, que as pessoas chamam de grama verde, né, que é o Qinzhou. E dali ele volta para Xinhui. E quando ele volta para Xinhui, óbvio que o Choi Lei Fat de 1936 não era mais o Choi Lei Fat quando Chang Helm volta para Xinhui. Né, e ele restabelece a escola dele, né, outra pessoa, não sei quem ficou tomando conta, mas quando ele volta, ele restabelece ali a liderança da escola e ensina até o fim da vida dele.
Então, o nosso Choi Li Fat tem essas características que diferem bastante de outros estilos de Choi Li Fat, né? E apesar de que os fundamentos do Choi Li Fat tradicional são sempre, se não os mesmos, muito parecidos, né? Tanto a Choi Li Fat, o nosso, né, que é de Samui, o Xinhui Samui é cantonês, quanto a Hung Sin Choi Li Fat de Phat Sang e o Bac Sin Choi Li Fat, que é um outro Choi Li Fat também bem tradicional, os fundamentos são muito parecidos, né? se não idênticos. Mas tem essas características aí que diferem, né? Tanto da visita dele ali no Sudeste Asiático, a parte do estilo mais antigo de Muay Thai, que ele toma contato. Não vou saber dizer se é Muay Boran, não sei, não estava lá, mas é registrado que ele praticou nessa viagem o estilo tailandês, como eles chamavam. Quanto a essa influência do boxe inglês, isso tudo veio para dentro do nosso Choi Li Fat e faz dele algo muito único. E desde então, essa associação que ele fundou, ela permanece viva, né, e ensinando, né, o Choi Li Fat. Pessoal, recebendo aqui hoje Marcelo Alexandrini. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Nós estávamos conversando aqui em off sobre alguns perrengues marciais que você já passou, né, Marcelo? O meu mestre, ele fala que o Kung Fu ele tem uma característica de ser muito místico. E eu acho que esse misticismo talvez atrapalha mais do que ajuda, principalmente quando a gente fala de luta, né? Da parte de defesa pessoal. É aquele misticismo de quem pratica Qigong é invencível, do cara que bate na telha porque a palma dele assassina 10 pessoas. Então, isso dificulta um pouco esse processo, né? Você tem a oportunidade de treinar muitos estilos famosos, né? Com algumas experiências boas, outras nem tão boas, assim. Eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal o que todas essas experiências que você passou, principalmente a nível de efetividade de combate, né? O que fizeram mudar o seu sistema, a sua forma de treinar e sua forma de ensinar para os seus alunos. Bom, acho que uma coisa que eu percebo muito clara no Kung Fu, de uma maneira geral, é um método. Uma vez eu falei isso e fui mal interpretado. Eu queria dizer que assim, que eu respeito quem segue esse método e quem gosta desse método e quem eventualmente paga para ter isso, porque cada um sabe da sua vida. Mas o que acontece no próprio Choi Li Fat, eu não vou dizer no Choi Li Fat mais da China continental, não, mas principalmente no Choi Li Fat derivado de Hong Kong, você vê muito disso. Década de 70 e 80, né, foram marcadas por uma chuva de produções de Kung Fu. E a partir daí, o Kung Fu, a estética do Kung Fu passa a ser aquela estética de Hong Kong. Você tem a forma de duas pessoas. Você vai ver, é exatamente uma coreografia de filme de Hong Kong, com coisas completamente descabidas do ponto de vista de efetividade. As próprias formas de mão ou de armas passam a ser, até mesmo o ritmo das formas, passa a ser influenciado extremamente pelo que a gente via nos filmes de Hong Kong. Sabe? E isso, quando vem para o Ocidente, nos é vendido assim. Porque o Ocidente queria isso, consumia isso. Aí vem os mestres lá da China, ou que nem era mestre, mas chega aqui se dizendo mestre, porque era chinês, e vendia a ideia de que Kung Fu é filme de Hong Kong. Sem dizer isso, mas ele traz exatamente aquilo que a gente via na televisão e no cinema. E começa a vender, e começa a ver que dá certo, que dá dinheiro. Então, você tem, por exemplo, métodos de Kung Fu. Defesa pessoal. Gente, eu sempre falo isso. Parece mais incentivo ao suicídio do que defesa pessoal. Todo mundo que veio ao Rio nessa pandemia, que veio aqui procurar, eu não sou bom não, tá? Não sou grandes coisas na arte marcial, não. Mas todo mundo que veio aqui tentou fazer defesa pessoal, que é ensinada, não conseguiu nem nada.
O primeiro movimento já era, não deu certo. Aí pega uma aluna minha de 11 anos de idade, e quando fala de defesa pessoal com ela, a primeira coisa que ela faz é olhar para a tua garganta. Não que eu ensine isso, mas já cria na cabeça da pessoa que, caramba, onde está o ponto frágil? Como o Kung Fu pode ser uma arte que promete fazer de uma pessoa mais fraca apta a enfrentar alguém mais forte, se não entrega algo que realmente diferencie essa pessoa que está aprendendo daquela outra que é mais forte, ou que é mais rápida, ou que é mais violenta, sabe? Que não tem pudores, que quer acabar contigo. Que se tiver uma faca, vai te enfiar uma faca, se tiver uma arma, vai te dar um tiro, se tiver uma pedra, vai te tacar uma pedra, e se não for nada disso, vai te enfiar a unha, vai te morder. A minha experiência primeira com isso foi no sambo militar. Né? Quando apareceu o Eric Campos para fazer um treino com a gente de Wing Chun, ele vinha do sambo militar. Porra, não tem regra. O cara foi lá para quebrar a costela de um, para arrancar o dente do outro. E efetivamente foi o que aconteceu. E foi uma vergonha. Nós que nos achávamos, porra, Kung Fu Wing Chun, que não sei o que, Wing Chun do Templo Shaolin. Nada. Todo mundo apanhou dele. Aí depois a gente foi pedir, porra, ensina pra gente. Então essa foi a primeira vez que eu falei, caramba, tem alguma coisa que não está batendo. Como pode algo que caramba, foi para a guerra e voltou, não funcionar aqui, sabe, numa troca que é amistosa, e poderia não ser. Se aquilo não fosse amistoso, se ele estivesse ali para matar a gente, talvez ele tivesse matado. E todo mundo se achava muito bom de Wing Chun. E, efetivamente, dentro do Wing Chun, nós éramos muito bons. Né? A segunda foi quando eu fui para a luta livre, em 2007. Né? Porra, caramba, não, agora já meu Chi-Sao, ninguém vai passar pelas minhas pontes, que não sei o quê. Porra, eu fui treinar com uma menina. Ela me deu um arm drag, pum, foi para as minhas costas, mata-leão. Primeira coisa que ela fez. Porque desde o primeiro dia você rola. Hoje, aqui, desde o primeiro dia, não importa se é grande, é pequeno, se é homem, se é mulher, se é boiola, não importa. Primeiro dia você vai lutar. Não tem jeito. Porque no primeiro dia, o mestre Daniel Didani, né, que eu treinava com o Daniel Didani e o Alexandre Pequeno, o Didani, agora vai lá, Marcelo, você e Marcela. O nome dela era Marcela. Pum, falei, essa menina vai ficar tentando meia hora, não vai passar. Pum, arm drag, puf. Porque durante o Chi-Sao, cadê onde que está o desafio verdadeiro? Sabe? E onde está a ilusão que colocaram na tua mente, que é aquela estética, aqueles métodos assemelhados a filmes de Hong Kong, realmente vão te tornar efetivo na arte marcial. E aí ela 2 vezes, que da segunda vez eu falei, pô, já peguei. Ela não vai fazer de novo. Ela pegou o arm drag com outra mão e foi de novo para as minhas costas. Eu falei, pô, não dá. Aí fui treinar a luta livre. Treinei luta livre até o momento em que me chamaram para vir aqui para o Clube da Luta, que é onde o pessoal treinava o MMA, porque tinha os lutadores da equipe, né, do Alexandre Pequeno, que iam para o Jungle Fight, Strike Force, não sei o quê. Aí me chamaram para cá. Pô, tu vai fazer um sparring? É outra coisa. É técnico, mas não é cooperativo a ponto de te tornar uma pessoa iludida, porque se você vai iludir aquele cara, ele não te quer como sparring. Sabe? Se você começar a socar, soca aqui, você soca aqui, aí você soca aqui, ele não te quer como sparring, ele quer que você acerte, para ele saber como ele vai esquivar, como ele vai sair daquela situação. Né? Então, isso tudo me chamou muita atenção, e foi por isso que eu falei, não quero mais saber de Kung Fu. Mas quando eu cheguei em Nova York, o que me iluminou foi quando o Calvin Lee, depois do meu papo com o Sifu, o cara me mostrou que, porra, é efetivo. E o que eu vejo hoje de diferença de método, fundamento. Você está no jiu-jitsu, está na luta livre, está no boxe. Você tem os fundamentos desde o primeiro dia. Qual é o fundamento? Né? Kung Fu, eu estou falando do meu, eu não sei dos outros. Da minha experiência. Sempre foi assim, ó.
eu vou fazer, olha, Marcelo, isso aqui é um arco e flecha, isso aqui é um cavalo, isso aqui é um gato, você soca assim, você soca assado. E eu imitava o que o professor estava fazendo. Agora eu vou te fazer a forma, vamos lá, forma aqui, 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 aqui. Ah, tá bom, vou fazer também. Ah, tá legal, tá fazendo direitinho. Imitando, fundamento nenhum. Chorei-fato ancestral, você trabalha com os fundamentos. O primeiro fundamento são enraizamento. O segundo, relaxamento. O pessoal Tai Chi fala de Fanson, a gente fala Fonsum, porque é cantonês. Relaxar. O cavalo é firme, o cavaleiro é relaxado. Terceiro, como você vai conectar isso, como você vai conectar o seu cavalo com o seu cavaleiro, que a gente chama de Tabol Seibol, né? Bater ombro, como você vai transformar, como você vai tirar a força. O que é tirar? Todo mundo fala tirar a força do chão, tirar a energia do chão, mas como é isso? Entende? Como você aproveita a gravidade, como você consegue conectar o seu cavalo ao seu cavaleiro e fazer com que a força chegue ao seu punho. E Chorifá é muito específico quanto a isso, né? Porque o cavaleiro tem que estar relaxado. O punho, como sempre falaram, né? O punho é uma bola no final de uma corrente. Mas e a mão? Onde está a mão? A mão é o teu cavalo. Mas ninguém sabe nem até onde vai o cavalo. Fala de cavalo, acho que é perna, acho que é ficar parado assim na posição do cavalo. Não, para aprender enraizamento é muito mais do que isso. Então, você primeiro aprende a enraizar, você aprende a relaxar, você aprende a conectar isso e você aprende a fazer com que essa força que você começa lá do seu pé chegue ao seu punho. Sabe? Então, acho que essa é a diferença do Chorifá ancestral, do Chorifá tradicional de uma maneira geral, porque como a nossa família é aberta, né, meu Sifu sempre fala, uma vez eu perguntei para ele, Sifu, eu posso treinar com fulano? Ele perguntou assim, é bom? Eu falei, ele falou, então você deve. Não é que você pode, você não me pergunta mais se você pode, se o cara for bom, você deve treinar com ele. Ah, mas se for, ele é da outra escola que você quer, não importa, vai lá. E a partir daí, eu comecei a treinar com outros mestres de Chorifá, até porque eu vou ver meu Sifu uma vez por ano. Né? Então, quando outros passam aqui pelo Rio e sabem que eu sou aluno do Sifu On, que é muito conhecido no meio do Chorifá, ah, você é aluno do Sifu On, vamos nos encontrar? Vamos. Ah, você pode me ensinar? Posso, mas pergunta para o teu Sifu se pode. Não preciso nem perguntar, mas se quiser, você pode perguntar para ele, enfim. E aí eu comecei a treinar com outros mestres também, de Chorifá tradicional. Tradicional que eu digo é de Fatsan, Toisan, principalmente dessas duas localidades, e agora, mais recentemente, de Roipim, né, que é o nosso professor aqui, o Davi Leão, com quem nós temos treinado desde outubro, e que é uma outra história. O Davi é outra história. O Davi foi treinado para se tornar alguém que efetivamente possa matar uma outra pessoa assim, né? Porque ele defendia a vila dele, defendia a roça dele, né? Então tinha um grupo que defendia a roça e ele era um dos 20 que defendiam a roça, né? Então a coisa era muito séria lá, muito séria mesmo. Ele já fala, ele conta as histórias, né? Chegava o pessoal lá com faca borboleta, com invasão, né, de vila para vila, e chegava assim, era, tá bom, agora quem vai lutar? Fulano com Beltrano. Todo mundo chegava armado, mas não se esfaqueava. Né? Ele falou que teve uma vez que isso aconteceu, e que 2 pessoas morreram numa brincadeira dessa. Brincadeira não, porque era sério. Mas chegava lá os caras com leão, bum, 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 tambor, paravam na ponte que separava a vila dele da outra, e aí, quem vai lutar? Fulano e Beltrano, todo mundo com faca, sei lá o que, na mão. Ele falou que eles pegavam um bambu, colocavam uma lâmina na ponta do bambu, e aqueles que iam lutar, lutavam na mão. Os outros só estavam ali com a arma peraí, não vai entrar não, não tira não, é até um cair. Então, o método dele e o treino dele são completamente diferentes do método, por exemplo, do meu Sifu, né? Mas é mais ou menos isso. É uma visão assim, que eu acho que nós aqui no programa, né, a gente estuda bastante também e compartilha um pouquinho dessa visão aí, né, do que funciona, o que não, essa questão de tirar o misticismo ou não. Mas eu ainda queria alongar um pouquinho essa tua explanação e que você falasse para a gente, porque depois o pessoal, a gente vai deixar aí nos comentários, tá, pessoal? Vai deixar aqui no descritivo do vídeo aqui o site, o contato do Marcelo, para vocês poderem aprofundar. Tem uma pergunta que chama muita atenção no site, que é: por que treinar as formas do Chorifá?
né? Se as formas, a gente tinha essa questão vamos chamar do Hollywood chinês, né? Uhum. Então, explica pra gente assim, e por que a questão de quanto mais formas, pior? Olha, eu vejo de duas maneiras isso daí, né? Em primeiro lugar, tem o fetiche por formas, que algumas escolas realmente elas incentivam isso, que elas te levam a acreditar que quanto mais forma você sabe, mais Kung Fu você sabe, e com toda a minha sinceridade e pesar ao mesmo tempo, o que eu vejo é que quanto mais forma as pessoas sabem, menos Kung Fu elas sabem, porque elas descuidam justamente dos fundamentos. Eu vejo gente sem nenhum equilíbrio fazendo forma, muito rápido, explosivo, às vezes até bonito, mas não tem equilíbrio nenhum. Você vê o contato com o solo. Arma, então, as pessoas balançam arma, você não vê um corte, o fio da lâmina não passa. Eu fico, caramba. E aí o cara é faixa preta, o cara é faixa sei lá o quê. Não falo mal da faixa, assim, na nossa escola não tem faixa, porque é uma escola muito tradicional. Mas faixa, gente, a faixa ela coloca um objetivo, né? E a pessoa chega na faixa preta e acha que realmente aquilo dali é a coroa de tudo, né? Como todo mundo sabe que não é. Você pega qualquer mestre de karatê que fala que não é, qualquer mestre de judô que fala que não é. Mas, infelizmente, no Kung Fu, eu vejo muito isso, né? Fulano Sirring fulano na faixa. Mas Sirring não é título. Sirring quer dizer que ele é mais antigo do que vocês só. Não é título, não te dá nenhuma prerrogativa dentro de uma família da sociedade marcial, nada. CG, fulana, não é título, mas virou título. Por que virou título? Porque as pessoas precisam disso. Incentiva a sua vaidade, incentiva o seu ego, e às vezes estão uma porcaria. Então, assim, a forma, ela tem essa coisa de te iludir nesse sentido, porém, o meu segundo, ele fala, não importa se todas as formas do Chow Lei Fa forem esquecidas, não tem problema nenhum, porque tem manual para isso, os manuais registram as formas. Chow Lei Fa tem 100 formas, tem 100 formas, quem sabe 100 formas? Eu conheço alguns que sabem muito, sabe 90, o mestre Santeófilo, que é espanhol e tem uma academia aqui no Nordeste, em Imperatriz do Maranhão, ele sabe, 90 formas que ele me falou. Cabeça boa. Eu nunca que eu vou conseguir lembrar disso. Mas, assim, não importa se o Chow Lei Fa tem 200 formas. Isso é porque as pessoas vão criando as formas e vão relatando. Aí tem a Associação Ancestral, que é onde reúne essas informações. Lá tem o Centro Cultural do Chow Lei Fa, essa coisa toda. E aí vai passando a fazer parte do catálogo. Não quer dizer que uma determinada escola vai ensinar 100 formas, entende? Mas, assim, a forma sem o fundamento, ela não presta para nada. Você vai estar fazendo um movimento sem nenhum propósito. Por mais que você ache que está tendo propósito, não tem. Porque tem que ter o fundamento e você tem que ser habituado à ideia de que aqueles movimentos da forma, eles pressupõem que houve ali uma coreografia baseada em um ataque, uma defesa, um contra-ataque, etc. Mas isso não vai acontecer na luta. Se você para pensar, agora aí está lutando, agora quando ele socava, fazia um kill salt, não vai fazer, porque ele vai te socar de outro ângulo, ele vai socar com outra altura, com outra intensidade. Entende? Então, assim, a forma ela é boa por um lado, porque ela vai te dar habilidade, ela vai servir para você assentar os fundamentos, ela vai te dar uma mobilidade diferente, padrões de mobilidade diferentes. Você começa, por exemplo, no Chow Lei Fa, você começa com formas da Sabji, né, em cruz, você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, depois você começa as formas de Bagua, que você passa a se mover nas 8 direções. Então, vai te dando outros padrões de mobilidade. Claro, você vai acertando tecnicamente a sua expressão. É bonito também, né? Tem forma que é bonita, e é bom fazer uma coisa bonita. As pessoas olham, caramba, que bonito. Mas a forma também ilude. Que você pode achar que aquela forma está te mostrando algo que é parecido com a luta, não é? O que você pode fazer é transformar ela. Então, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas fazendo forma com cara de mestre da sabedoria, assim, eu já fico horrorizado. Eu fico. Tem gente que gosta, que acha bonito, mestre da sabedoria, mas desde o primeiro dia, meu Sifu falou,
o olhar. A gente aqui treina o olhar. Então, não faz uma forma, Marcelo, cara de bobo. Na hora que fizer a forma, pum, incorpora. Né? Até no Chola Ifá tem uma forma, Silmo Ifá, que tem uma hora que efetivamente você se esqueceu desse olhar, tem uma pausa para você lembrar, em que você invoca o guerreiro, né? Você invoca o espírito dos ancestrais que foram à guerra, e a partir daí você começa, você começa a se mover de outra maneira. Né? Até então ela está num padrão Sabdi, e depois ela começa um padrão Baguá. Então tem isso. Né? E outra coisa, já pegando, né, que o Luciano perguntou isso, aplicação. Qual a aplicação desse movimento? Não é aplicação, isso é o que isso significa, o que isso significa, beleza, mas aplicar é diferente, porque aplicar ninguém vai ficar com o braço parado, duro. A pessoa fala, agora vamos treinar a aplicação, todo mundo, gente, aplicação. Aí dá um soco assim, o outro faz um movimento glorioso, um outro floreado, bababá, e o outro ainda está lá assim. Ninguém fica assim. Então, a forma, ela codifica os movimentos, as ideias, e dizem que se um dia você pegar as formas, aquela modalidade acabou, com a forma você pode ressuscitar aquela mentalidade, aquela modalidade. Mas a forma não te treina a lutar, porque para treinar você tem ângulo. Luta tem ângulo, tem intensidade. Então, sempre que a gente treina algo no Chola Ifá, depois a gente treina Sansal, né? Sansal é solto, tudo picotadinho, com os ângulos diferentes. Aí você começa a treinar os ângulos de luta para aquele movimento específico. Então, se um movimento eu faço aqui para frente, quando eu treino Sansal, eu já saio para o lado. Eu já me posiciono de uma maneira diferente. Eu crio espaço, eu elimino espaço. Então, no Sansal, você começa a ver, é mais parecido com boxe sombra. Né? A sombra, você vai fazer um Sansal, vai pum, pum, porque você começa a se mover para cá, se mover para lá. E quando você tem um fundamento muito treinado, ele flui. Você não precisa mais ficar pensando, eu vou girar assim, pensando, a bolsa é igual. Você não precisa mais disso, que isso flui, e às vezes pequeno. No fundamento é grande, pensando, a bolsa é igual. No treinamento mais voltado para a luta, às vezes sai assim, sai pouco, mas a energia que você consegue gerar é muita, porque você treinou o fundamento. Então, a forma tem o bom da forma, e tem o mal da forma, que é te iludir. Meu segundo fala que forma, ele não faz mais forma, assim, não apresenta mais, que ele, hoje, né, que ele já treina há muitos anos, ele acha sempre que ele está fazendo alguma coisa muito fake. Ele sempre fala isso nas entrevistas dele. Quando pedem, o senhor pode fazer uma forma? Não, eu vou me sentir fazendo algo muito fake. E ele não faz mais para os outros verem, né? Marcelo, muito legal. Diz uma coisa, eu acho que você vive uma realidade que muitas pessoas vivem dentro da arte marcial. Acho que a maioria, né, dos professores de arte marcial não são professores full-time. Né? Você é um juiz do trabalho, você tem outra atividade profissional. E eu queria que você me falasse, então, como que você faz, né, para iluminar as nossas vidas, como que você faz para, mesmo não sendo um professor full-time, porque provavelmente não é necessário, como que você faz para viver o Kung Fu full-time? Olha, no meu gabinete eu tenho um sabal, né, um saco de bater, eu tenho um facão chinês, eu tenho uma espada. Os advogados já até sabem, né, porque às vezes eu brinco, eu vou lá dentro, aí pego a espada, falo, se não se comportar aqui, darará. Mas é claro, isso aí, por isso que já são da casa, né? Porque todo mundo conhece. Hoje em dia, com a exposição que a gente tem, todo mundo sabe que você é artista marcial, ou se você é surfista, ou se você é escalador, o que você faz fora daquele ambiente de trabalho, né? Mas, assim, acho que o importante de você de você saber, ao mesmo tempo que tem hora e lugar para tudo, mas que, ao mesmo tempo, você não deixa de carregar a sua essência para onde quer que você vá. Né? Então, isso se manifesta em várias situações, inclusive em situações que eu tenho que ter um pouco mais de benevolência, um pouco mais de severidade, que eu tenho que me distanciar mais para não me deixar influenciar, porque às vezes a emoção, né, em audiência ali, tem acidentes de trabalho terríveis e coisas que, sabe, você conseguir se desconectar daquela energia.
ou você se conectar às pessoas, quando você vê que está muita gente assim, que não se entende, às vezes, por um não conseguir enxergar pelo olhar do outro, você conseguir se conectar a eles e transformar aquela situação de conflito em uma situação de entendimento, né? Isso tudo faz parte, né, desse aprendizado marcial, como também de não ligar para a provocação, né? Saber que você é você, independente do que falem, do que naquele momento ali tentem te desestabilizar com uma palavra, com uma afirmação, e você, tá, deixa, sabe? Então, isso tudo é aprendizado marcial. Como é aprendizado marcial, você não lutar, né? Eu falo, agora tem um mês que eu fui para Minas com a minha mulher, teve duas situações que poderiam ter se tornado lutas corporais, mas caramba, eu não devo nada para ninguém, eu não preciso mostrar para minha mulher que eu sei lutar, eu não preciso mostrar para quem está ao meu redor, então dane-se, quer me xingar, xinga, entende? O cara, coitado, o cara tentou quebrar um copo, pisando no copo, a gente estava esqueci, São Lourenço, o cara pisou no copo, o copo não quebrou e, bum, resvalou na minha mulher, na perna dela, né? No tornozelo dela. Ela sentiu aquele negócio, ai, ai, ai. Eu falei, caramba, a gente, Rio de Janeiro, né, pensa logo que é bala perdida, você sendo do Rio, está em outro lugar, alguém fala, ai, 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 do nada. Aí ela, não, meu tornozelo. Aí quando eu fui ver, foi o copo que bateu. E o cara chegou, o cara que pisou no copo, o cara chegou numa atitude, sabe? Ele veio assim, caramba, eu mentalmente me programei para o que desse, mas ao mesmo tempo, quando ele chegou perto da gente, ele pediu desculpas. A minha mulher estava muito irritada, eu acho que ela queria que eu desse um catiripapo nele. Mas não, cara, o que ia mudar, sabe? Ele, desculpa, o que eu posso fazer, que não sei o quê. Eu falei, cara, pega gelo. Aí ele entrou num bar, pegou gelo, entregou. Aí eu falei, agora, por favor, vaza, porque chegou uma outra rapaziada que queria bater nele. Entendeu? Eu falei, não, galera, se bater, vai voltar o tempo? Não vai. Entendi. Outro, um caminhoneiro, eu parei o carro lá em Cambuquira, parei o carro numa ladeira, o cara não conseguia entrar numa garagem. Não que eu tenha parado em frente à garagem, mas onde eu parei ficou ruim para ele entrar na garagem dele. O cara começou a buzinar, eu saí de dentro da casa onde eu estava, fui lá ver, e o cara começou a me xingar. Tava o cara e tinha um outro cara e uma mulher. Mas o cara me xingou de tudo que é nome. Aí eu falei, pô, desculpa. Ele, não, desculpa não, isso, aquilo, outro. E, caramba, aí eu falei assim, olha, eu até não só te peço desculpa, como te agradeço também por não ter arranhado o meu carro, porque se você fosse forçar uma barra, eu devia ter feito isso mesmo, que não sei o que. E o cara agressivo para cima de mim, muito agressivo, muito agressivo. Mas, primeiro, eu não ganho nada se eu brigar com ele, porque ele está agressivo, mas não está me ameaçando verdadeiramente, que não está dentro do meu espaço onde ele possa me acertar. Segundo, eu não sei se ele tem uma faca, eu não sei se o cara que estava com ele tem uma arma, eu não sei se a mulher que está lá dentro vai pegar alguma coisa e sabe, um facão ali para me esfaquear. Não sei se o cara, de repente, é caminhoneiro, mas o cara, pô, é bom pra caramba de luta. Não sei nada disso. Então, para que eu vou lutar com esse cara? Não faz sentido. Sabe? Então, quando você é muito seguro de si, não tem mais nada a provar para os outros, não precisa. Isso é Kung Fu, né? Você parar a luta, mas parar antes dela começar, porque depois começa, gente. Por mais que você seja o Bruce Lee, até o Bruce Lee no filme, o Bruce Lee apanhava. Ele era o Bruce Lee e estava no filme, podia nunca apanhar, porque era filme, mas até no filme ele apanhava, ficava rasgado, sangrando. Não tem mais idade para isso, não. É bem por aí. Pessoal, recebendo aqui hoje Marcelo Alexandrino. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E eu olhei para o relógio, olhei para o Sifu Bruno e, como sempre, vocês sabem que o Sifu Bruno é uma pessoa de mente tenebrosa. Nós costumamos dizer isso aqui no programa, principalmente quando chega essa notícia. Sifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Já está na hora. E dá tchau, como você diz, né? Parafraseando os Teletubbies. Exatamente. Então, já agradecendo a audiência de vocês, agradecendo o Marcelo pela simpatia, pelas histórias. E vai com você, Lu.
Gente, então também vou, na hora de dizer tchau, eu nunca assisti Teletubbies, mas isso é da geração do Chico Bruno, né? Eu não sou, Teletubbies não era minha praia, né? Então eu não vou nem comentar em cima disso para não ficar pequena a situação. Mas muito obrigado, Marcelo, por aceitar nosso convite, pelas histórias, pela tua explicação, né, do teu estilo, né, e das suas palavras agora, principalmente nesse trecho final, né, sobre o que é realmente Kung Fu, né? Eu também converso muito com o pessoal e é por isso que quando eu falei assim para a galera assim, olha, eu tenho um cara ótimo para conversar com a gente, trazer, sabe, uma luz de mestre da sabedoria para nós. Isso, não, pode trazer o rapaz aí que é iluminado, não é isso, Bruno? É isso aí, muito bacana, Marcelo. Uma coisa muito interessante que eu acho que incentiva cada um de nós aqui é o processo que você contou logo no início, né, de como que você foi se desenvolvendo, foi formando, especialmente, né, como que você quebrou a cara, né, entre aspas, né, e com isso, né, você aproveitou para se desenvolver e encontrar um caminho que realmente foi satisfatório para você. Isso é muito inspirador. Obrigadão, Marcelo. Valeu, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. E quando quiserem conversar fora desse ambiente também virtual, né, eu espero que a gente tenha essa oportunidade o mais rápido possível, né, que esse tempo tenebroso aí sim, né, muito mais tenebroso do que o Bruno e o seu controle do tempo. Eu acho que quando isso tudo passar e a gente puder se encontrar, quem sabe, né? Imagina fazer um encontro do canal. Ia ser legal, hein? Bora, Legal. tá marcado então, encontro do canal, gostei. Bom, Já tem um participante que prometeu um churrasco pra gente, então bora lá. Pronto, vai ser maneiro. Foto final, Marcelo, dá um sorrisão aí. Falou, pessoal, até a próxima. Até a Valeu. próxima, Valeu, gente. pessoal. Até o próximo Abraço. programa. Tchau, tchau, gente. Oi, gente.